Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Visões ESG. A gente está numa série de 3 programas que vem desmembrando um pouco mais essas 3 letrinhas, ESG. Já falamos do E, já falamos do S e hoje é a vez do G. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais esse fio da meada, só voltar nos episódios anteriores. E se você já ouviu os 2 episódios anteriores, se junte-se a nós e também ao Paulo Moraes, que é o nosso convidado, está ajudando a gente a explicar um pouco mais essas letrinhas. Ele é diretor e líder de práticas de experiência e eficiência da Pearce Consulting and Technology e está aqui com a gente junto nesse programa. Então, chegue mais, porque o Visões ESG está no ar. Vamos investir no futuro hoje? Paulo, mais uma vez, pela terceira vez, bem-vindo a Visões ESG. Obrigado, Marcos, novamente pelo convite e obrigado a todos por estar acompanhando essa série de episódios. Estamos juntos. Chegamos à letra G, Paulo, governança. Em que, digamos assim, caminho a gente segue para explicar de governança? Governança, nada mais nada menos que é a forma que as empresas, as instituições têm para garantir que as 2 alavancas que a gente comentou nos episódios anteriores sejam direcionadas e executadas com qualidade dentro das suas operações. Quando a gente fala de governança, a gente pode falar de governança corporativa, que é como que as empresas regem seus ritos e suas rotinas para a tomada de decisão estratégica e como isso é desdobrado para a execução dentro da operação. Hoje a gente pode falar da governança relacionada ao ESG ou à sustentabilidade, que é como que a gente, coloca o assunto de sustentabilidade do ESG na estratégia da empresa, junto, à governança corporativa, como que as decisões elas podem ser tomadas dentro desses ritos e rotinas e, consequentemente, elas podem ser desdobradas para execução através de iniciativas dentro da operação. Ou seja, esse pool de ferramentas e de governança, elas podem ser utilizadas para alavancar o resultado das iniciativas relacionadas ao ESG. E é uma boa prática para toda empresa que sustentabilidade esteja alinhada à estratégia e, consequentemente, para eu garantir que isso seja executado, os ritos de governança elas precisam também estar sendo executadas. E dentro dos desafios de governança, temos corrupção, falta de transparência na esfera pública, temos a ineficiência administrativa, a desigualdade de acesso à justiça e segurança jurídica, violação de direitos políticos e civis, enfim, a gente tem alguns problemas nessa área de governança, digamos assim, para a gente trazer de um modo geral, muitas empresas acabam ocultando alguns dados para se beneficiar na frente, né? Explica um pouco para a gente dos desafios na área de governança. Acho que o principal desafio, quando a gente fala de governança corporativa, e sustentabilidade, está com relação a como alinhar os diferentes interesses entre empresas, sociedade civil e governança, e esfera pública, em prol de um único objetivo em comum. Ou seja, quando a gente começa a ter diferentes interesses e diferentes incentivos, onde todos esses problemas que você comentou começam a ocorrer, como corrupção, como falta de comunicação, como falta de alinhamento e, consequentemente, falta de execução daquilo que precisa ser feito na prática, tá? E qual é o desafio de tudo isso? Como as empresas elas podem ser um fator de alavancagem e de otimização e de redução desses riscos que eu comentei anteriormente. Para isso, toda empresa que se preze, com um mínimo de governança corporativa, ela tem um código de conduta, onde alguns temas problemáticos que você comentou, eles estão descritos e bem descritos do que pode ou do que não pode fazer dentro da empresa e, consequentemente, seus colaboradores devem seguir. E isso é desdobrado para a cultura corporativa. E, consequentemente, isso no dia a dia é empregado e é representado desde a liderança até o time mais operacional, tá? Então,
Esse é o principal desafio, que as empresas, através da governança, elas buscam direcionar isso através da inclusão desses temas na cultura corporativa e, consequentemente, né, sendo tratado isso no dia a dia da tomada de decisão para garantir que problemas como corrupção, que já aconteceu no passado, em alguns casos, não volte a acontecer no futuro. Dentro desses desafios, a gente também tem as oportunidades. Então traz para a gente um pouco dessas oportunidades, por exemplo, a boa governança e a transparência. Explica um pouco para a gente como é que a empresa pode fazer. Legal. Acho que o primeiro passo, né, que toda empresa deveria investir é ter uma boa governança corporativa com ritos, né, e rotinas que exercitem esses códigos de condutas, né, e esses deveres e poderes da instituição no dia a dia da empresa. Posteriormente a isso, né, não basta eu falar que eu executo, mas eu preciso ser transparente e mostrar e abrir as informações para que todos os entes que estão acompanhando isso possam visualizar essas práticas e, consequentemente, aumentar o nível de confiança com relação à maturidade de execução desses processos internos. Tá? Ou seja, o tema transparência é bastante importante. Por isso que normalmente as empresas divulgam anualmente uma série de relatórios, né, com várias informações que normalmente são confidenciais, justamente para que o mercado possa ter acesso e visualizar se esses processos internos estão sendo executados com qualidade ou não. Não pode seguir, pode. Posteriormente a isso, não basta eu ser transparente se eu não monitoro performance dessas iniciativas. Ou seja, ter um bom mecanismo de gestão de performance também é importante para eu mostrar para o mercado que eu estou evoluindo na linha do tempo. Ou seja, que eu não fiz uma evolução pontual, que isso se manteve constante na linha do tempo, que eu implemente ciclos de melhoria contínua. E por fim, né, eu preciso sempre disponibilizar e prever recursos financeiros e humanos para a execução dessas ações de melhoria contínua que forem identificadas, né? Ou seja, a partir daí eu fecho o ciclo e retroalimento a estratégia, né, com os pontos de evolução que a gente identificar no dia a dia. Tem um pouco também de uma área diferente das outras, assim, uma atuação no próprio Estado, uma modernização do Estado, da administração pública, o fortalecimento das instituições democráticas para a gente ter essas leis sendo regidas de maneira correta e sendo colocadas na prática de maneira correta. O papel do Estado dentro dessa parte de governança também é importante, né, Paulo? Sim, é extremamente importante, tanto do ponto de vista de regulamentação, né, que é ter muito claro e fornecer muito claro para a iniciativa privada o que ela pode ou não pode fazer, né, quais são as regras desse jogo, e, consequentemente, dentro do âmbito de fiscalização. Ou seja, não adianta, né, eu promover uma série de regras e não fiscalizar tanto se a iniciativa pública está cumprindo esses poderes e deveres e a iniciativa privada também. Ou seja, essa fiscalização e essa gestão de incentivos entre esses diversos entes, elas é muito importante para eu garantir que eu não volte a ter casos como ocorreram num passado recente aqui no Brasil. E aí, dentro das oportunidades, a gente tem que colocar as ações na prática também. E assim como a gente trouxe nos 2 últimos episódios, vamos colocar do lado da população, do consumidor. Como ele pode contribuir para ter uma sociedade mais justa e transparente. Legal. Do lado do consumidor, né, muitas empresas elas investem bastante, né, em marketing e divulgação dessas ações relacionadas à sustentabilidade e à governança corporativa. Né? Eu acho que o principal ponto é certificar que, de fato, essas empresas estão executando aquilo que ela divulga, que executa, e, consequentemente, né, para evitar o famoso, que a gente chama de greenwashing, né, quando a empresa ela promete algo, só que na hora que você entra no nível 2 de detalhe, não é bem assim que acontece na prática. Né? Então, o consumidor ele tem uma função de ser o ente que pressiona tanto a iniciativa pública quanto a privada para a evolução contínua dos seus padrões dos seus mecanismos de gestão. E, consequentemente, a decisão de compra, quando é feita é identificado algum tipo de desvio de conduta, né, nesses entes, também pode influenciar a tomada de decisão da companhia.
Ô Paulo, a gente trouxe aqui nesses 3 últimos episódios, desmembrou um pouquinho de cada letra, né? Foi bem legal esse bate-papo. Eu gostaria que você fechasse com a gente agora, explicando um pouco, assim, basicamente a sua visão ESG. O que você acredita que ser ESG e apenas não estar na fachada que é ESG, mas praticar o ESG é importante para uma empresa? Eu acho assim, na minha visão, sustentabilidade, ou ESG, ele não é mais uma decisão opcional de uma empresa. Ela é uma decisão obrigatória. Se a empresa ela tem uma visão de longo prazo, de perenidade das suas operações, ela precisa investir em sustentabilidade com um foco muito grande de se preparar para as mudanças comportamentais e ambientais que estão se acelerando nos últimos anos. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. A empresa que não investir, em poucos anos ela pode deixar de existir. Dado isso, né, o primeiro passo para se estruturar um bom programa de sustentabilidade é fortalecer os mecanismos de governança que essa empresa já tem do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de compliance. A partir do momento que você fortalece esses mecanismos, você pode pensar em estratégias mais direcionadas para direcionar tanto o tema ambiental quanto o tema social, de acordo com a materialidade do assunto para a sua operação. E a partir desse assunto, né, estar na estratégia, preservar, né, e investir em recursos financeiros e humanos para a execução é o que faz mudar o jogo. Né? Porque muitas vezes as empresas elas criam bons programas de ESG, de sustentabilidade, mas não têm a capacidade ou não preservam a capacidade de investimento nesses assuntos para minimizar os seus riscos operacionais no futuro. E, consequentemente, esses programas não decolam. E aí onde elas correm um risco de fomentar, de realizar o greenwashing, caso elas prometam ou falem que estão executando ações que na prática não têm investimentos segregados para esse assunto. Paulo, brigadão por ter ficado com a gente aqui nessas 3 semanas e destravando um pouco mais o ESG, explicando um por um nesses 3 últimos episódios. Obrigadão. Eu que agradeço, espero ter ajudado, né, os ouvintes e fico à disposição para quem quiser me contatar nas redes sociais para entrar mais no detalhe em determinadas dúvidas. Muito obrigado. Falou, Paulo, obrigadão e agradeço a você também que acompanhou esses 3 episódios. Se gostou, dê o like nesse vídeo ou no podcast se estiver ouvindo em áudio. Se inscreva nos canais da Band News FM, toda semana tem um novo episódio para você. Visões ESG, investindo no futuro hoje. Tchau, tchau.